Graças a Deus. Deus é bom. Jamais se esqueça disso. Aproveitando as palavras de Alexandre ali, que agradeceu pelo mês da juventude, eu também agradeço. Para mim, particularmente, foi um mês de tratamento comigo. Eu sei que Deus ele falou fortemente no meu coração, tem falado sobre muitas escolhas que fazemos, nos mostrando qual escolha certa devemos fazer. E também eu agradeço por esse projeto que surgiu no coração de Nilda e de André. As quintas-feiras era uma oportunidade para os jovens estarem pregando no meio da juventude. Que assim é uma forma de fazer com que os dons eles sejam desenvolvidos. Glória a Deus. Irmãos, para tornar um pouco didático nisso, eu queria fazer uma pergunta. Qualquer irmão é livre, quem souber responder. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: vocês sabem qual é a nossa primeira escolha diária? Alguém sabe responder? A primeira escolha diária, você acordou, qual é a sua primeira escolha? Facilitou? Mas vamos ver realmente se é realmente isso que acontece. Veja bem, eu sei que eu vou falar aqui acontece com uns, talvez não com todos, mas com alguns. Às vezes quando você acorda, acordou, a primeira coisa que você vai procurar é o celular, não é verdade? Muitos não fazem isso? Alguns fazem. Mas glória a Deus aqueles que não fazem, porque a gente olha o celular e fica com a desculpa de procurar o horário. A gente vê uma notificação lá, eu faço isso às vezes. E aí vê uma notificação do WhatsApp, aí vai olhar a mensagem. Aí vai responder a mensagem e ali vai esquecendo. E aí o dia vai passando. Aí quando você vai lembrar de orar e agradecer a Deus, já passou. Onde suas primeiras palavras deveriam ser agradecer a Deus pelo dia. Você abrir os olhos, você permitir que suas primeiras palavras sejam simplesmente um bom dia ou noite para outra pessoa, sendo que Deus estava ali cuidando do seu sono. E assim, eu oro a Deus por isso, assim, que me transforme a cada dia, porque às vezes está capsulando um vício, porque nossas primeiras palavras, nossas últimas antes de dormir, devem ser para Deus. Graças a Deus. E assim, eu peço que os irmãos abram as Bíblias em Gênesis 13, do 8 ao 12. Amém? E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou logo seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na terra de Campina, e armou a sua tenda até Sodoma e Gomorra. Amém. Faz uma oração antes. Pai amado, querido Espírito Santo de Deus, hoje, Senhor Jesus, eu peço por misericórdia que o Senhor tire todo o nervosismo de mim, Senhor, e que o Senhor possa ter liberdade para falar através da minha vida, Deus. Abre o coração dos teus filhos para receber essa palavra, Deus. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, aqui, essa pequena passagem desse livro aqui, de Gênesis, ele traz um contexto onde Ló e Abrão andavam junto com seus pastores.
E aqui logo no primeiro versículo, a gente pode verificar que Abrão, ele diz para Ló que os seus pastores eles estavam andando em conflito e que não seria legal que isso existisse porque eles seriam irmãos. Então Ló, ele propõe a Abrão, propõe a Ló que ele escolha a que caminho seguir. E se ele escolher a esquerda, ele vai para a direita. E se ele escolher a direita, ele vai para a esquerda. E assim, a palavra que hoje o Senhor falou no meu coração, que eu quero compartilhar com os irmãos, são apenas alguns aprendizados sobre em relação às escolhas que a gente faz. E o primeiro aprendizado que eu quero compartilhar hoje é que escolhas sábias evitam perca de tempo. E assim, nesse contexto inicial, onde Abrão ele entendeu que se ele continuasse a andar com Ló, poderia ser que aqueles conflitos que estavam existindo entre seus pastores poderiam aumentar e chegasse a ser algo pior. Então Abrão, ele resolveu propor a Ló que escolhesse a que terra fosse, a que terra ele fosse escolher. E assim é nas nossas vidas, que muitas vezes nós escolhemos uma coisa e nós às vezes não pensamos em que escolher. E logo, com continuação da palavra, a gente vai entender o porquê disso, o porquê de escolhas sábias evitam que a gente perca tempo. Porque se você fizer uma escolha errada hoje, você pode comer 2, 3 tempos da sua vida. E assim, isso é algo que não é muito bom. E assim, o segundo aprendizado que se tem aqui é o seguinte: não se iluda com as aparências. A palavra do Senhor diz que quando Abrão propôs a Ló que ele escolhesse, diz que ele levantou os olhos e ele avistou o Jordão e a campina do Jordão. E ele entendeu, ele visualizou que era um local muito bonito, aos olhos dele, aquelas aparências, e que ele logo escolheu. Só que ele não parou para pensar, porque aquela terra ali era uma terra onde existiam o povo que pecava contra Deus, onde o pecado exalava de forma tremenda, que era Sodoma. E ele simplesmente partiu, porque ele entendeu, aos olhos dele, aquele lugar era bom. E muitas vezes fazemos isso em nossas vidas. Nós avistamos uma escolha e falamos: não, aquilo ali é bonito, então eu vou para aquilo. Nem sequer vai consultar para ver se esse realmente é o caminho, é a escolha certa. E quem conhece a história sabe que não foi a escolha certa, porque o Senhor destruiu aquela terra. E assim, que nossa vida nós possamos, quando estivermos diante de uma escolha, possamos observar as opções, porque muitas vezes é aquilo que é bonito a nossos olhos, não é aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Devemos atentar a isso. E assim, ele deixou simplesmente se levar, um local bonito, onde certamente ele poderia criar a sua família e os seus pastores de forma que teria frutos e tudo mais, porque era uma terra bonita, uma terra boa. Porém, o povo que habitava lá pecava contra Deus, e tudo isso cancelava, toda a boniteza da terra em si, porque Ló simplesmente se atentou apenas para um lado, ele não foi atentar para o outro lado. Pô, é bonito, eu vou. Mas ele poderia ter pensado de outra forma, mas não. E muitas vezes nós fazemos isso. E assim, o terceiro aprendizado que tem é: escolhas erradas nos levam a estar em lugares errados com pessoas erradas. Ao prosseguir da história, que eu não li toda, apenas uma parte, o Senhor resolve destruir Sodoma e Gomorra. O pecado estava muito latente. E então Abrão, ele intercede pela vida de Ló, e Deus resolve poupar a Ló por isso. Então Ló foge. Quem sabe a história sabe que a esposa dele acaba morrendo, porque ela acaba olhando para trás, ela ficou presa naquela terra. Ló continuou prosseguindo. E assim, escolhas erradas não levam a estar em lugares errados com pessoas erradas. Se Ló tivesse pensado, não tivesse se pegado apenas na boniteza do local, tivesse pensado de outra forma também, como aquele local seria ruim e pecaminoso contra Deus, ele talvez não tivesse escolhido, não tivesse passado essa aflição. E se Abraão não tivesse intercedido, ele também
teria sido morto, junto com todo aquele povo que estava ali. E assim, temos muito cuidado com o que estamos, onde estamos, com as pessoas que estamos, porque muitas vezes fazemos a escolha de estar com alguém que não é do agrado do Senhor. Isso vai fazer com que traga perigo e muito para a nossa vida. E por isso é necessário estarmos cientes em qual escolha vamos fazer. E assim, é interessante saber que Deus ele deu uma segunda chance a Ló, porque ele resolveu poupar a vida dele e da sua família. E assim é nas nossas vidas. Nós não sabemos como será a segunda chance, nem sabemos se teremos segunda chance. A única coisa que sabemos é que devemos aproveitar o hoje. E que o hoje do Senhor, que o Senhor está te dando a sua oportunidade de você poder rever suas escolhas, de seus locais e tudo mais, que você possa rever e você possa se guiar diante das escolhas que Deus vai propor o seu caminho. Porque se você se desviar disso aí, você pode não ter uma segunda chance. Ló teve, mas talvez alguns não tenham. E assim, Gui, põe um slide, por favor. Tem essa palavra aí, irmãos. Alguém sabe o significado dessa palavra já em algum lugar? Então, essa palavra ela é uma expressão teológica que é em latim. Ela foi criada no contexto da Reforma Protestante. Tive esse cuidado de trazer, porque é algo que a gente está estudando, são as solas de Martinho Lutero. E assim, essa palavra, corandel, ela significa viver diante da face de Deus. E o que isso tem a ver com o que eu tentei passar aqui dos aprendizados? É que Abraão, em todo o tempo da vida dele, em todas as escolhas que ele fez, nesse contexto aqui que eu li, ele estava vivendo a face de Deus, ele estava num corandel. E por isso ele fez as escolhas sábias no caminho dele. E Ló não. Ló simplesmente se apoiou àquilo que ele via, simplesmente aquilo que ele poderia visualizar. E ele se deu mal. E assim, que a nossa vida, nós possamos estar em corandel, nós possamos estar vivendo diante da face de Deus. Porque só assim nós conseguiremos visualizar os caminhos bons que o Senhor tem para a nossa vida, porque eles têm planos maravilhosos para a nossa vida, mas muitas vezes nos apegamos às coisas que apenas nós vemos, que apenas nos atrai, e não é dessa forma. A vontade do Senhor, ela tem que ser em todo o tempo ela tem que ser autoridade na nossa vida. E assim, diante de tudo isso aqui, irmãos, que a gente aprendeu essa história, essa pequena história, esse pequeno trecho dessa história, o que Deus ele falou diretamente com a minha vida é que assim, no meu tempo de evangelho, eu me converti com 17 anos, eu tenho 22 anos, o Senhor me fez lembrar que eu já tive momentos que eu queria desistir, já tive momentos que eu fiz escolhas por achar simplesmente aquilo bonito, simplesmente fui, por achar aquilo agradável aos meus olhos, mas que o fim daquilo não era legal. O Senhor me fez lembrar disso, e me fez acordar, e Ele também me fez refletir. Filho, você não desistiu, não desista. E eu falo para vocês, não desista. Se existe alguém aqui essa noite, hoje, que em algum momento chegou até aqui querendo desistir, ou por esses tempos tem pensado em desistir, não desista. Ló teve uma segunda chance. Talvez nós não tenhamos uma segunda chance. E assim, eu glorifico muito a Deus o que Ele tem feito em minha vida. É assim, que a cada dia Ele possa me guiar nos seus caminhos e possa me mostrar aquilo que de fato Ele quer para a minha vida. E assim, o ato de escolhas, a gente vê escolhas de Gênesis a Apocalipse. Não vai faltar escolhas aqui, histórias sobre escolhas e tudo mais na Bíblia. Mas hoje a gente tem que viver nossas escolhas, as coisas que o Senhor quer que nós vivamos. Entendeu? E assim, jamais deixe ou permita
que o inimigo ele sopre mais alto que a vontade de Deus sobre a sua vida, porque ele age sob legalidade, nós sabemos disso, mas temos um Deus poderoso. Vamos fechar as brechas, vamos nos propor no caminho da bênção que o Senhor tem para nós. E assim, Abraão, você pode ver em todo esse trecho da história que ele se deteve, ele propôs a Ló que escolhesse, e Ló ele poderia ter escolhido qualquer outra terra, mas simplesmente ele escolheu aquilo que era apraz aos olhos dele. E isso muitas vezes acontece em nossa vida, e Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos um corandel, vivendo a face dele, porque isso é a essência do mundo cristão. Era essa palavra que rodeava, e era essa palavra que rodeia nos nossos dias, que rodeava no tempo da Reforma Protestante, e é o que vai rodear, que tem que rodear também nossas vidas, é viver diante da face de Deus. Porque sem Deus, nós não podemos. E assim, o pastor ele falou aqui, ele chegou a dizer sobre o esfriamento, e assim, é não permitir que isso aconteça no meio da igreja, porque como ele deixou claro, que se houver esfriamento, não tem como agir, não tem como haver a obra do Espírito Santo. É necessário que o fogo do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida. E assim, eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dos irmãos que oram pela minha vida, e pelos meus familiares também que me aconselham todos os dias a não desistir, conversam comigo. E assim, é isso, irmão. Não desista da caminhada, a escolha está aí, bênção na audição. Preste muita atenção ao que vocês vão escolher, porque Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. E ele quer manter esse relacionamento, ele quer falar conosco, mas nós precisamos dar o primeiro passo, que é permitir que isso aconteça. Meu Deus, eu finalizo assim minha participação aqui.